O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de instalar a CPI contra o MST, sabidamente o principal movimento social da base governista, deu entrevista ao jornal O Globo, criticando abertamente o ministro Alexandre Padilha e avisando que tentará derrubar os decretos presidenciais que alteraram o marco regulatório do saneamento, além de contrapor a orientação do parlamento à do governo, posicionando-se como líder de uma instituição conservadora contra um governo de esquerda. Como vocês analisam o comportamento do Lira? O que estaria em jogo nessas suas declarações e atitudes? Valério Arcari com a palavra. Primeiro, então, eu me corrijo. Eu tinha entendido diferente, viu, Berzonini? Sobre a primeira declaração do Fávaro, fica claro. Mantém-se a segunda, aquela que nivela o 8 de janeiro com as invasões do MST, porque essa, de fato, está confirmada, né? Bom, exposto, indo diretamente ao tema do Lira. É o momento Eduardo Cunha, né? Começou o momento Eduardo Cunha do Lira. Nossa Senhora, o que nós fizemos para merecer isto? É uma coisa, parece uma maldição demoníaca. Agora, eu vi uma declaração do Lira espantosa, ele disse: nenhum ministro foi eleito. Todos os deputados aqui nós fomos eleitos. É como se a eleição de um deputado tivesse equivalência de legitimidade popular com a eleição do presidente da República. É simplesmente espantosa a desonestidade política. Ele alegremente diz: aqui todos os deputados foram eleitos diretamente. Quem é que elegeu estes ministros? Como assim, quem é que elegeu estes ministros? O sistema de governo no Brasil é presidencialista. Ao se eleger o presidente da República, se elege o poder executivo. Não há uma relação com o parlamento equivalente ao regime parlamentarista. Eles sabem disso perfeitamente. O presidente da República não tem um mandato que é paralelo, nivelado, equivalente ao do deputado federal. E, portanto, o que nós estamos assistindo é uma chantagem pública do Lira, que já declarou que não precisava do apoio dos votos do PT para ser eleito presidente da Câmara, e que está desafiando publicamente o governo. O decreto que estabelece uma regulação de regras no marco do saneamento básico é já um teste, porque tem como objetivo, evidentemente, abrir o caminho para a privatização da água. É uma loucura. Tudo isto tem como premissa o seguinte argumento: o Estado não garantiu saneamento básico para uma parcela muito significativa, há 30 milhões sem água potável, há 100 milhões sem esgotos, logo tem que entregar para a burguesia, como se não fosse cobrado depois, que só vão ser beneficiados pelos serviços de saneamento básico privatizados aqueles que puderem pagar. E quando não puderem pagar a conta da água, a água vai ser cortada, porque é disso que se trata. E, evidentemente, vamos a um conflito para a água semelhante a que já temos com a eletricidade. Então, nós temos aqui uma discussão que é de disputa de valores, Beneno. Com gente como Lira, nós temos que dizer diretamente para todo mundo ouvir que o Estado tem que garantir que todos os brasileiros, tenham ou não dinheiro para pagar a conta d'água, têm direito a receber água, porque isso é um direito inalienável, que é o direito à vida, vem antes do direito de propriedade privada. Lira, ele se desloca para uma chantagem pública na véspera da aprovação do novo marco fiscal. Ele sabe que está aprovado o novo marco fiscal, ele não depende dele a aprovação do novo marco fiscal, mas depende dele, sim, a pauta do Congresso Nacional. O que está em jogo, no fundo, é o tema das emendas. Há uma fortuna de bilhões, quase 20 bilhões, que deixaram de ser as emendas secretas, mas que ainda dependem muito
da negociação do governo com o Congresso Nacional, e ele quer ter o monopólio da comunicação e não uma relação direta dos deputados com os ministérios. E, portanto, ele quer acesso a uma parte do orçamento da República como presidente da Câmara. E, diante disto, se prenunciam disputas que podem ser trágicas. Mais uma vez, coloca um problema de fundo. Termino, Breno. O problema de fundo é que não é possível a governabilidade num país como o Brasil unicamente através de uma negociação republicana com o Congresso Nacional. Oxalá fosse possível. Mas nós não estamos na Dinamarca. Nós estamos no Brasil. Isso significa que o governo tem que se apoiar em negociações, como é evidente, é parte da luta política, porque o país está fracionado, porque a composição do Congresso Nacional é aquela que o Berzouini já nos falou, mas o governo tem que se apoiar no seu principal trunfo. E o principal trunfo é a construção de uma mobilização social. E nós tínhamos oportunidade de começar a fazer isso no 1º de maio. Perdemos a oportunidade da data. Ou seja, a frio não vai. É preciso tensionamento. Se Lira não sentir a quentura das ruas, meu caro Breno, ele vai brincar de Eduardo Cunha e tentar atrair o governo para este circo que ele está anunciando que está disposto a montar no Congresso Nacional. Câmbio. Com a palavra, Ricardo Berzouini. Eu conheço bem o personagem. Lidei com ele, assim como eu lidei com o Eduardo Cunha. E aí é preciso dizer que o Lira é o Eduardo Cunha menos emocionado, mais racional. E a surpresa é zero. Desde o período que sucedeu a eleição parlamentar, que o Lira vem trabalhando para se reeleger com ou sem os votos do PT. O Cunha não quis os votos do PT. Em 2015, o Cunha disse claramente: eu quero me eleger contra o PT. O Lira não, ele foi mais, digamos, mais diplomático. Ele quis os votos do PT, agora disse que não precisava, mas quis. E tem uma agenda. A agenda do Lira é representar tudo aquilo que levou ao golpe contra Dilma. É representar o agronegócio, é representar a turma da Monsanto e da Bayer, é representar o sistema financeiro, no tema do Campos Neto, é representar todos os empresários que têm uma visão trabalhista atrasada. Lembrem-se do jantar do Aécio Neves com os empresários de São Paulo, que o tema principal, eles abriram vinhos caríssimos, e o tema principal era que o salário mínimo estava muito alto. Esse jantar foi em 2014. Se não me engano, a casa era dos donos da Suzano. Salvo engano, posso estar enganado. E é esse o clima. E volta-se a mesma contradição, Breno. Toda a esquerda, inclusive os partidos, que tem muita gente que não é de esquerda, mas os partidos são de esquerda, elegemos 125 deputados federais. E, portanto, o Lira sabe que ele tem uma maioria no parlamento. É verdade que o Brasil é presidencialista, formalmente, mas na prática, o Fernando Henrique governou com medidas provisórias que eram reeditadas indefinidamente. O Fernando Henrique governou com vetos que não eram votados pela Câmara. Eu fui deputado de oposição ao Fernando Henrique. E não tinha emendas obrigatórias, as chamadas impositivas. Então, hoje, a Câmara tem muita força para confrontar o governo. Como sair dessa? Volto ao que eu falei antes. Tem que ter o planejamento para disputar a opinião pública e a organização, onde for possível, para mobilizar a opinião pública e, principalmente, a opinião pública dos trabalhadores e dos excluídos. Os excluídos têm que enxergar no governo a sua representação, do Poder Executivo, a sua representação mais legítima. E entender que o parlamento tem que reconhecer o resultado das urnas e ser assertivo com o programa que foi aprovado das urnas para a eleição presidencial. Isso é um desafio imenso, não é fácil de fazer.
mas tem que ser feito. O confronto virá, mais cedo ou mais tarde. Não creio que esteja na agenda do Lira chegar a uma situação de impeachment. Mas, se for conveniente, oportuno e estiver à disposição, ele fará. Não tenho dúvida nenhuma. Por conhecê-lo, por ter lidado com ele e por ter enxergado nele uma pessoa mais inteligente que o Cunha. Ele não tem compromisso com a democracia, Ricardo? Oi? Ele não tem compromisso com a democracia? Tanto quanto os 300 deputados que ele coordena. Com a palavra, Maria Carlotto. Então, Breno, eu fui bastante contemplada já pelas falas que me antecederam, e eu já estou ficando sem graça porque eu pareço o samba de uma nota só. Né? Que a gente fica afirmando a mesma coisa já faz bastante tempo, né? Que assim, não tem muito segredo, né? Acho que o Ricardo já deu os dados. Depois vira um bordão, não é da sua geração isso, Maria Carlotto, mas o diabo do Tele Santana não queria botar um ponta esquerda na seleção, eu não me lembro se 82, 86, o Jô Soares criou um bordão, coloca a ponta, Tele, o papel nosso é esse mesmo, coloca a ponta, Tele. Mas é que eu me sinto. A gente fica um samba de uma nota só. Porque no parlamento, nós somos franca minoria. Né? Eu me lembro até no último programa, eu brinquei, falei, como é que se faz maioria no parlamento? Eu deixo para os estrategistas, para os telesantanas de parlamento. O que é fato é que, primeiro, o Lira, já desde o governo Bolsonaro, é uma das forças desse semi-parlamentarismo. Se ele puder, fará. E é isso que ele está fazendo na prática. Ele quer poder de ditar os rumos do governo, especialmente por meio do orçamento, acessando uma parcela do orçamento. A entrevista dele é cristalina nesse sentido. Então ele é uma força de limitação do alcance do governo Lula. Então, não pode ser aliado desse governo, sobretudo pelos interesses que ele representa, que o Ricardo já também explicitou. E no tete-a-tete com ele, na contabilidade de votos dentro do parlamento a frio, nós somos minoria sempre, não tem o que fazer ali, gente, nesse sentido específico. De novo, eu acho que é importante negociar com quem tiver que negociar dentro do parlamento, mas isso só vai ter mais resultados se a gente tiver ancorado numa mobilização de rua, uma mobilização social, num grande movimento de transformação do Brasil, né, ou de reconstrução, se quiserem usar essa palavra, que é muito mais difícil de entender para o povão do que transformação, mas tudo bem, vamos lá na ideia da reconstrução, né, foi tudo destruído, mas tem que ter um movimento, uma força que venha da sociedade e que pressione o parlamento, não tem outra saída, não tem. E o que eu não entendo é que assim, se continua insistindo numa tática que já se mostrou claramente errada, né? Então, acho que é isso. Acho que o governo precisa adotar uma estratégia de ir para cima, conquistar apoio em setores que não o apoiaram originalmente por meio de políticas concretas, mas também por uma estratégia de comunicação, né? Acho que as duas coisas estão casadas. Tem que adotar uma ofensiva, né, em relação aos bolsonaristas para deixá-los. Isso, em alguma medida, pressiona o próprio Lira. E acho que tem isso, tem que ter uma mobilização que transcenda o parlamento e que exerça a força de fora para dentro, inclusive para a gente ganhar posições daqui para frente, porque o resultado da eleição de 24 também vai ter impacto sobre o Congresso. Né? Então, acho que tudo isso precisa estar numa temperatura mais quente, né, de um governo que está indo para cima para ganhar posições e exercer poder do parlamento de fora para dentro, porque dentro, na negociação fria, a gente não tem força, né, para bater o Lira. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, sempre de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari e Ricardo Berzolini. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e viva o 1º de maio, Dia Mundial de Luta da Classe Trabalhadora. Tchau, tchau.